Salve galera, tudo bem? Mais uma aula de matemática, professor Nico. Bom, para você que está acompanhando pelos materiais, se você é aluno da turma extensivo, turma média ou terceiros anos, a gente está lá ainda no capítulo 5, beleza? Na mesma temática de porcentagem na sequência ali, tá? Agora, se você é aluno da turma do SEMI, atenção, ó, matemática 1, aula 15, tá? Finalzinho da terceira apostila, acompanha ela lá. Bom, tópico da aula de hoje será ali então matemática financeira, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse tópico que, querendo ou não, está no nosso dia a dia, a gente tem que entender algumas ideias importantes, beleza? Para isso, o que a gente vai fazer primeiro, né? Antes de chegar ali nos regimes de capitalização, na matemática propriamente dita, vamos entender alguns conceitos, algumas definições, e aí a gente vai entendendo, vai criando essas definições, e já vamos colocando também uma legendinha que vai ajudar bastante, beleza? Bom, coloquei aqui para nós. Nos probleminhas clássicos de matemática financeira, a gente sempre vai trabalhar com um primeiro valor, ó, que seria para a gente, então, o capital inicial. Tá joia? Em algumas provas, principalmente mais para o sul, ali Rio Grande do Sul, às vezes esse valor é chamado de principal. Considerando um principal de, é a mesma coisa, capital inicial. O que é esse capital inicial? Definimos assim, ó, valor que será considerado para cálculo do juro, ou seja, aquela aplicação que você fez, seja numa poupança, seja na bolsa, aquele empréstimo que você fez, comprou um carro financiado, sei lá, é o valor inicial ali então que tende a ser corrigido. Tá, professor, mas como que esse valor vai ser corrigido? Aí entra a nossa segunda definição. Ó, só para a gente colocar uma legenda, no capital inicial, ó, vamos deixar a legendinha C. Tudo que a gente falar sobre C é capital inicial, tá? Esse valor do capital inicial será corrigido de acordo com uma taxa, ó, também, ó, já vou colocar aqui, ó, legendinha para taxa, seria para nós o I, então, bem comum a gente utilizar o I como representação de taxa. Essa taxa, ela é um índice percentual, então, primeiro ponto importante, essa informação vai vir em porcentagem, quando você for fazer o cálculo, o que você tem que fazer? Transformar para a forma real. Ou seja, ou traz para a potência, ou para o número decimal ali, que vai ser importante para você calcular e não ter problemas, tá joia? Então, esse índice percentual é que determinará o valor corrigido do capital com base em... Aí vem uma outra informação, ó, um período. Né? Também a taxa, ela depende de um tempo. Ó, até coloquei aqui, ó, puxa, o período é o quê? É o tempo. Tá? Então, você vai falar assim, pô, professor, se a taxa ela depende de um tempo, elas têm uma unidade. Isso, ó, e as unidades têm que ser as mesmas, tá joia? Se o teu exercício está falando que uma taxa é de 5% ao mês, pô, eu vou levar em consideração o tempo em meses. Ah, não, professor, mas a taxa era 10% ao ano. Pô, vamos tentar trabalhar com o tempo em ano, então. Beleza? Normalmente até, você vai ver que nos regimes de capitalização, para juros simples, se você quiser transformar o tempo, tirar de ano para dia e assim por diante, não tem problema. Tá? Mas em juros compostos, a gente coloca uma restrição que a gente nunca muda a unidade da taxa. Tá? Então, eu vou voltar a falar sobre isso depois, mas já vamos deixar essa ideia. Em juros compostos, nunca você muda a unidade da taxa. Belezinha? Já você entende por quê. Bom, então, essa taxa, de acordo com o período, vão influenciar na correção desse capital, ou seja, vão gerar um certo juro, né? O que é o juro então? É o rendimento que será adicionado ao capital, né? Vai ter um aumento aí, então, de acordo com a taxa, de acordo com o tempo, e esse valorzinho a mais, aí então para nós, que às vezes pode ser bom, pô, se era uma aplicação, pô, rendeu, legal, ou também pode ser ruim, se for no caso de uma dívida, por exemplo, né? Mas esse valor a mais, ao ser adicionado ao nosso capital inicial, ele gera um montante, né? Então, montante para nós vai ser simplesmente um valorzinho corrigido, né? Então, você pode até colocar aqui, ó, que para nós o montante, ele nada mais seria que aquele valor principal, aquele capital inicial, adicionado desse rendimento que você encontrou. Tá joia? Então, ó, essa estrutura, para a gente continuar a legenda aqui, então, ó, vamos chamar o período de T mesmo, vamos chamar o juro de J e o montante de M ali, então, beleza? Isso que a gente viu, ele é genérico, vale tanto para problemas de capitalização a juros simples, como também a juros compostos, ou até mesmo em probleminhas mais simples ali então. Beleza? Vamos ver especificamente esses dois regimes de capitalização, então, que tendem a aparecer nas nossas provas, tá?
você tem que entender assim também, a estrutura financeira ela é muito mais complexa, né? Claro que o que a gente estuda aqui é uma fatia bem simples e bem genérica, tá? Mas são importantes. Por exemplo, quando você pega a estrutura de um juro simples, se a gente tivesse falado assim, tá, professor, aonde que se usa juros simples hoje? Basicamente não sei, talvez em um acordo de boca que você faz com algum amigo, com algum familiar e tal, né? Mas é difícil você encontrar em instituições financeiras que fazem acordos a juros simples. Mas na nossa realidade de prova é importante, beleza? Então, o que seria para nós considerar no regime de capitalização a juros simples? Seria ali quando o rendimento ele é constante e é diretamente proporcional à taxa e ao tempo. Então, aqueles juros que você vai pagar, se for estabelecido assim, não, ó, beleza, na nossa conta você vai pagar R$10 por mês. Né? Basicamente, se for 3 meses, 5 meses, a cada mês que passar vai ser sempre o mesmo valor de juros. Tá joia? Então, ele é diretamente proporcional à taxa e ao tempo. Por isso que a gente coloca assim, ó, que aqueles seus juros, obviamente, ele vai depender do nosso capital inicial, né? É a partir do capital inicial, então, que eu calculo isso de maneira diretamente proporcional a quem? A minha taxa, ó, e também do nosso tempo. E aí forma essa formulazinha bem simpática aí, conhecida como JCIT, né? Onde os juros é igual ao capital inicial multiplicado pela taxa e o tempo. Tá? Essa a fórmula nesse modelo talvez seja o que a gente mais vai utilizar. Tá? Já é uma das formulazinhas mais importantes aí da matemática financeira. Se você quiser, você pode pegar o conceito de montante e dar uma adaptada nela. Quer ver? Eu vou fazer aqui no cantinho, ó, só para você ter uma outra ideia também. Beleza? Vai ficar assim, ó. Se eu quero um montante no juros simples, eu posso escrever que o montante, então, ó, seria igual ao capital inicial mais os juros. Aí eu vou escrever aqui, ó, capital inicial mais os juros. Só que ao invés de eu manter os juros como J, ó, já vamos trocar para o CIT, então. Ó. Seria ali, então, CIT. Então, vejam, o meu montante ficou em função agora do capital inicial mais os juros, que eu só peguei a formulazinha que a gente acabou de construir. Tá? Lembrando de uma aula para trás aí que a gente teve sobre fatoração, você vai falar assim, ô, professor, dá para colocar o 100 em evidência aqui, ó. Isso, então coloca ali o 100 em evidência e a gente fica que o montante é igual ao capital inicial vezes, ó, C vezes quanto que dá ele mesmo? 1, mais C vezes quanto que dá C e T, seria ali então I vezes T. Tá joia? Agora sim, de coração, talvez a gente use muito mais em função dos juros mesmo, né? Mais fácil de calcular, e se você precisar, você soma no final. Ou então, se você quiser, ó, você tem a estrutura do cálculo do montante direto. Beleza? Importante também. Qual é a maior diferença para esse outro regime? O regime a juros compostos. Esse sim, talvez a gente encontre muito mais, né, em empréstimos, financiamento de carro e tal, por mais que nessas aplicações, nesses empréstimos ainda existam outros fatores de correção que influenciam no valor, né, seja lá, às vezes, uma inscrição no banco, aquela coisa toda, tá? Mas esse é o que mais chega próximo à nossa realidade. Né? Quantas vezes você já não se deparou assim, com uma fatura de cartão de crédito que, pô, porventura do destino você esqueceu de pagar ela em janeiro. Você fala assim, caraca, mano, estamos em abril agora, ou sei lá em que mês a gente está. Como é que ficou aquela fatura sua? Né? Às vezes você fala assim, cara, aquela fatura explodiu, professor. Por quê? Porque agora está sendo cobrado juros sobre juros, juros em cima de juros. Né? Então, é um regime diferente, ele não tem um rendimento constante. A cada vez que um juros é cobrado, esse novo valor é adicionado ao capital antigo, gerando uma nova dívida. E aí cobra-se os juros de novo, então. Beleza? Então, para nós, ó, o que a gente define mesmo como juros compostos? Cara, aumentos sucessivos a uma taxa constante, beleza? Então, existe uma grande diferença entre as duas ali. E até se a estrutura é de um aumento sucessivo, a gente também pode lembrar do fator de correção da aula de porcentagem, ou seja, aquele nosso capital, ó, detalhe, ó, eu vou calcular em juros compostos o valor corrigido. Veja, não estou calculando os juros, estou calculando o montante. Esse nosso capital inicial, então, ó, ele sofrerá um fator de correção de aumento. Ou mais a taxa. Ó. Lembra daquele nosso fatorzinho de correção? Ó? Tá aí. Beleza? Só que quantas vezes isso vai acontecer, professor? Aí depende do nosso período. Ou seja, eu colocaria aqui, ó, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I. Quantas vezes?
t vezes, ó. E aí o t vem com uma representação exponencial ali para nós. Tá? Então você tem duas formulazinhas super importantes. Detalhes importantes também. Professor, se a gente está falando sobre juros simples e uma relação de diretamente proporcional, eu posso fazer associação disso com outros conteúdos? Claro que pode. Por exemplo, da matemática 1, professor Rei, ele pode falar sobre funções lineares, né? Definida em cima de uma função de primeiro grau aqui. Ou ainda mesmo, um futuro assunto nosso, progressão aritmética. A gente pode encarar também alguns exercícios de juros simples com essas duas temáticas. Da mesma maneira, ó, a gente pode vir para juros compostos e falar sobre o quê? A gente pode falar sobre função exponencial e a gente pode falar também sobre progressão geométrica. Beleza? Vamos dar uma paradinha, vamos para um exemplo e para uma interpretação gráfica bem importante. Isso aí, voltamos ali então. Então a gente terminou a primeira parte falando sobre o quê? Definindo juros simples, JCIT, beleza? Ou ainda, né, já definindo o montante igual ao capital inicial vezes 1 mais IT, e definindo juros compostos como aumento sucessivo, montante igual a capital inicial vezes 1 mais I elevado ao tempo. Tá? Então, formuláriozinho bem importante, vamos aplicar isso no exemplo. Trouxe ali um exemplo bem rapidinho genérico, fala sobre um empréstimo, tá? Então, no valor de R$2.000 para ser pago em 5 meses com uma taxa de 5% ao mês. O que a gente vai fazer aqui não é nem pensar em parcela ainda. A gente só vai ver quanto que essa dívida vai virar, e aí depois o banco parcela, a gente não vai entrar nesse caráter, beleza? Vamos só ver quanto de juro vai gerar. Você vai falar assim, professor, mas que tipo de taxa? Então, tanto é que a pergunta fala assim, ó, determine a diferença dos montantes gerados a juros simples e a juros compostos. Tá joia? Então, o exercício ele normalmente tem que definir ali para nós a qual modalidade de capitalização essa taxa está sendo cobrada, ou a juros simples ou a juros compostos. Tá? Não caia na mentira de pensar assim, professor, quando ele não fala é juros simples. Não, você vai ver assim, que quando ele não fala, não importa se é juros simples ou juros compostos, a gente vai provar isso no final da aula, na representação gráfica, tá? Mas ele sempre tem que falar se é juros simples ou se é juros compostos. Então, o que ele quer saber assim, tá, vamos ver a diferença. De eu pegar esse 2.000 a 5% em 5 meses a juros simples e pegar esse mesmo 2.000 em 5% ao mês em 5 meses a juros compostos. Tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui dos dois separadinhos, um para juros simples e um para juros compostos, e aí depois a gente vai e define, então, essa diferença de valores. Beleza? Bom, no juros simples, se você quiser calcular pelo JCIT, calcular os juros primeiro, e aí depois somar o montante, fique livre, tá? Agora, professor, eu consegui lembrar aquela formulazinha, né? Onde o montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais IT ali então para nós. Aqui já vai dar um montante, mas cara, não tem nenhum problema, calcular o juro separado depois somar o montante, somar o capital inicial ali então, beleza? Para gerar esse montante. Vou fazer aqui só para ficar mais fácil assim, tá? Então, retirando ali, substituindo os valores, a gente terá que o nosso montante final será igual. Qual é o meu capital inicial então? R$2.000, valor do empréstimo. Vou colocar aqui, ó, R$2.000. Vezes, então, dentro do parênteses, 1 mais I, a nossa taxa. Quanto que era a taxa mesmo? 5% ao mês. 5%, vou colocar 5. Vai, mas vai colocar na forma real, ó. 5% ali, então. Beleza? Vezes o tempo, 5% ao mês, tempo de 5 meses. Então, também, coloca lá 5 ali para nós. Tá joia? Então, fica ali 2.000 vezes 1 mais 5 sobre 100 vezes 5. Tá joia? Como você vai fazer, se quer trabalhar em decimal ou não, é sua escolha ali. Vou calcular assim, ó, vou repetir o 2.000 primeiro. Beleza? Primeiro, pensando na ordem das operações, você sabe que tem que fazer primeiro 5 sobre 100 vezes 5. Tá? Multiplicação de duas frações. Vai ficar ali, ó, o 1 embaixo, fica 5 vezes 5, 25, e 100 vezes 1, 100. 25 sobre 100. Tá joia? Faz a continha aqui. Professor, para facilitar, posso enxergar esse 1 aqui como 100 sobre 100? Ó? 100 sobre 100, fração equivalente que gera 1. Claro que pode, fica no mesmo denominador, bem mais fácil de somar. Ali então, a gente terá que o nosso montante aqui então será de
2.000 vezes 100 sobre 100 mais 25 sobre 100, isso vai dar quanto? 125 sobre 100. Tá? Simplifica ali então, se você quiser você pode cortar aqui, né? Ó, são 2 zeros do 2.000 com 2 zeros ali então para a gente do 100. E agora a gente tem que fazer 20 vezes 125. Se fosse só 2 vezes 125, dava quanto? Diz aí, 250, né? Como tem o zero, a gente chega no nosso montante, então, montante igual a 2.000, então, 2.500, né? 2.500, 20 vezes 125, beleza? Tá aí, ó, que o cara vai ter que pagar desse empréstimo a juros simples seria o valor de R$ 2.500. Tá joia? Será que dá tanta diferença assim em relação aos juros compostos? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Nos juros compostos, esses mesmos dados, vamos só mudar o tipo de organização. Juros compostos, qual que é a formulazinha lá? M, montante igual a capital, vezes 1 mais I, exponencial, elevado então ao nosso tempo ali. Vamos fazer a substituição. Teremos que montante é igual a 2.000 vezes 1 mais. Tá joia? No caso dos juros compostos, você vai ver que é muito melhor que a gente trabalhe com a nossa porcentagem no número decimal. Então, se é 5%, como é que vai ficar 5% em número decimal? 0,05. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 5%, 0,05. E aí a gente tem o elevado a 5 ali então. Veja como já fica um pouquinho mais chatinho a conta, né? Por causa daquela potência ali. Então, M será igual a 2.000 vezes, professor, agora eu vou ter que fazer 1,05 elevado a quinto. Ó, esse é um detalhe importante, tá joia? Normalmente, quando o tempo é muito grande, tá? Às vezes, a questão ela traz para você uma parte disso, ou até mesmo o valor inteiro calculado. Tá? Ou se às vezes é pouquinho, ele entende que você consegue fazer na mão, mas vai ter trabalho braçal mesmo, às vezes não tem como fugir disso, beleza? Eu já trouxe calculado aqui então, para facilitar um pouquinho e ficar um pouquinho mais rápido a nossa conta, ó, o valor ali aproximado de 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, ou seja, 5 fatores, né, de 1,05 seria ali para nós 1,28, tá? Só lembrando, ó, tá vendo que isso aqui foi o resultado do fator de correção, ó, 1,28, ó, consegue perceber que já são 0,28 a mais que 1, ou seja, você vai jogar 28% de juros em cima disso aqui, ó, pensando lá na aula de porcentagem, às vezes o pedido da questão é essa também, tá? E aí faz a multiplicação de 2.000 vezes 1,28 e a gente vai chegar aqui em R$ 2.560. Tá joia? Você vai falar assim, ah, mas é pouca coisa de diferença, ó. A juros compostos deu 2.560, né? A juros simples deu 2.500, só 60 pila aí de diferença. Tá, mas o exemplo também é muito simples, né? Vamos pensar que não era 5% ao mês, vamos pensar que era 5% ao dia, né? Vamos pensar que não era 2.000, às vezes era 200.000. Então, cara, dá muita diferença, belezinha? Tá? Então, a fórmula de cálculo é tranquila, tem que cuidar com as operações, fazer multiplicação antes da soma, aqui com a exponencial também. Belezinha? Bom, para a gente fechar aqui, ó, uma interpretação importante é o comportamento, então, dos juros simples e dos juros compostos graficamente. Tá? Isso vai te ajudar também a entender aquilo que eu falei. Tá, professor, mas e se a questão não fala se é juros simples ou composto? Né? Pode ser que ele espere que você, então, que você entenda que talvez não seja necessário ele discriminar se é juros simples ou composto, a gente já vai ver por quê. Lembrando que a gente falou dos juros simples, função afim, né? Crescimento linear ali então. Então, a partir de um capital, ó, o nosso montante em função do tempo, ele vai gerar aqui para nós, ó, simplesmente uma reta, ó, crescente. Então, a gente tem ali a característica que quanto mais o tempo passa, mais juros se cobra e o montante aumenta, mas sempre na mesma proporção, né? Até alguns exercícios, pô, teve questão do Enem que trazia valores super difíceis lá para calcular, super altos, mas às vezes dá para formar uma semelhança de triângulo aqui, né? Igual você faz lá na função do primeiro grau. Beleza? Então, ó, comportamento linear,
para um problema que envolve juros simples, então. Agora, o que acontece mesmo lá nos juros compostos, já que é juros em cima de juros, já que o nosso expoente é o t, ó, tá joia? Né? O domínio da nossa função está no expoente, professor, comportamento de função exponencial, né? Então, a gente tem aí, ó, a partir desse mesmo capital, se for o mesmo tempo e gerar um novo montante, ó, a gente vai ter uma curva exponencial aqui, ó. Beleza? E aí você tem que cuidar com algumas questõezinhas, tá joia? Primeiro, né, a UEM já cobrou assim para a gente. Então, pensando que juros compostos é juros em cima de juros, é sempre mais vantajoso aplicar a juros compostos? Não, ó. Existe uma parte do gráfico que os juros compostos está para baixo do juros simples. Beleza? Isso é importante. Existe uma parte do gráfico, ó, que é uma intersecção entre os dois, ou seja, que não faz diferença. Aí é aquela questão que o cara não deixou claro, se era juros simples ou composto. Professor, mas quando que isso vai acontecer? Isso só vai acontecer necessariamente se o tempo for igual a 1. Beleza? Se você deixar, né, numa certa aplicação que a taxa é 5% ao mês, se deixar um mês, seja juros simples ou juros compostos, eles vão gerar necessariamente o mesmo montante. Tá? Então não caia em pegadinhas do tipo, é sempre mais rentável juros compostos? Não, nem sempre. Existe uma parte igual e existe uma parte antes que é menor. Agora, passou disso, né, a rentabilidade dos juros compostos sempre vai ser maior, né, ou a dívida também gerada vai ser maior ali, então, para nós. Beleza? Então, dois comportamentos gráficos aí importante, juros simples associado à função afim, juros compostos ao comportamento exponencial. Beleza? No final dessa aula, se você procurar no seu Drive, tá joia? Ou no P+, vai ter uma lista de exercícios regionais só sobre esses tópicos, então, uma lista bem atualizadinha para você dar uma estudada. Beleza, galera? Um abraço no seu coração, até mais!